Bom dia, boa tarde e boa noite, amigos motoristas. Aqui é o Arthur do setor de SSMA e hoje, antes de falarmos de segurança operacional, iremos falar de um tema que também faz parte da nossa responsabilidade na estrada, a proteção das crianças e adolescentes. O dia 18 de maio é a data de mobilização nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E isso tem ligação direta com quem vive no trecho. Os motoristas passam por postos, rodovias, restaurantes e diversos lugares. E a atenção faz a diferença. Situações fora do normal precisam ser observadas. Se algo aparecer errado, não ignore. Proteger também é agir com responsabilidade. E vale uma reflexão rápida. Se você presenciasse uma situação de risco envolvendo uma criança ou um adolescente, qual seria a sua atitude? Nós transportamos cargas com segurança. Seguimos procedimentos, cuidamos da operação, mas segurança também é proteger vidas. Porque fazer bonito não é apenas dirigir com segurança, é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está nos olhando. Muita gente conhece o dia 18 de maio, mas poucos conhecem o motivo dessa data realmente existir. Ela surgiu a partir do caso Araceli, uma criança de 8 anos que teve seus direitos violados de forma cruel. Um caso que marcou o país e se tornou símbolo da luta pela proteção das nossas crianças e também adolescentes. Por isso, existe essa mobilização nacional para conscientizar, para orientar e também reforçar que esse problema existe e precisa ser combatido. E aqui vai uma reflexão muito importante. Proteger não é papel apenas das autoridades, é responsabilidade de todos nós. Quem vive na estrada passa por muitos lugares, vê muitas situações e muitas vezes percebe coisas que outras pessoas não percebem. Por isso, atenção, responsabilidade e atitude fazem a diferença, porque fazer bonito é também ajudar a proteger quem mais precisa. Pessoal, o objetivo dessa campanha vai muito além de lembrar de uma data. O propósito é mobilizar, conscientizar e reforçar uma responsabilidade que é de todos nós. Toda criança e adolescente tem o direito de crescer com segurança, proteção e dignidade. E proteger não é apenas reagir quando algo acontece, quando acontece alguma coisa. É estar atento e perceber sinais e reagir de uma forma responsável. Quem vive na estrada passa por muitos lugares, vê muita coisa e faz parte dessa rede de proteção. Se perceber uma situação suspeita, algo fora do normal, uma criança em situação de risco, não ignore. A atitude também é segurança. E fica a mensagem: quem trabalha com responsabilidade no trânsito também carrega responsabilidade com a vida. Proteger crianças e adolescentes é dever de todos nós. Essa flor amarela, que simboliza a campanha Faça Bonito, não está aqui por acaso. Ela representa algo muito importante: cuidado, proteção e o desenvolvimento seguro das nossas crianças e adolescentes. Tem outro ponto importante: proteger criança não é responsabilidade de uma só pessoa. É um trabalho em conjunto, empresa, família, escola, poder público e sociedade. E nós também fazemos parte disso. Quem está na estrada tem um papel importante. Muitas vezes, o motorista está em locais diferentes, todos os dias, observa movimentações, percebe situações que passam despercebidas por outras pessoas. Por isso, atenção e atitude fazem a diferença. Segurança também é isso, enxergar além da operação, além da carga e além do volante. Porque proteger uma criança hoje é ajudar a garantir um futuro melhor amanhã. Existem situações que precisam de atenção. E é importante entender que a violência sexual contra crianças e adolescentes podem acontecer de formas diferentes. O abuso normalmente acontece quando alguém se aproveita da vulnerabilidade da criança ou do adolescente. Muitas vezes usando confiança, aproximação, ameaça ou até mesmo manipulação. E nem sempre acontece com alguém desconhecido. Já a exploração sexual envolve troca, benefício ou vantagem. E aqui vai um alerta importante para quem vive na estrada. Oferecer ou facilitar algo em troca de qualquer situação envolvendo criança ou adolescente também é crime. Postos de combustíveis, parada de apoio, restaurante de rodovia, pátio, atenção faz a diferença. Se alguma situação parecer errada, suspeita ou fora do normal, não ignore. Quem trabalha com segurança precisa ter percepção de risco
E esse olhar também protege vidas, porque proteger crianças e adolescentes não é apenas um dever da sociedade, é responsabilidade de todos nós. Quando a gente fala desse tema, é importante entender uma coisa: a violência contra crianças e adolescentes não termina no momento em que acontece. Muitas vezes as consequências acompanham a vítima por muitos anos, e algumas podem durar a vida inteira. O desenvolvimento físico, emocional e social pode sim ser afetado, pode impactar estudos, relacionamento com a família, autoestima, saúde e o futuro da criança ou adolescente. Por isso esse assunto precisa sim ser tratado com seriedade. E aqui vale uma reflexão. Muitas vezes um olhar atento, uma atitude responsável ou uma denúncia feita no momento certo podem evitar que a situação continue acontecendo. Quem vive na estrada trabalha diariamente identificando riscos e prevenindo acidentes. Com esse tema é igual. Perceber, agir corretamente e não ignorar sinais também é uma forma de proteger vidas. Porque cuidar da segurança é também ajudar a proteger o presente e o futuro de uma criança. Prevenção sempre será o caminho mais forte quando falamos de proteção. E prevenir começa com informação, orientação e também atenção aos sinais. Dentro de casa, na escola, na sociedade e também nas estradas. Todos têm um papel muito importante. Ensinar limites, incentivar diálogo e criar confiança faz sim a diferença. Criança que se sente mais segura para falar tem mais chance de pedir ajuda quando for preciso. E vale uma reflexão importante. Muitas situações poderiam ser evitadas se alguém percebesse os sinais antes e tomasse uma atitude. Quem trabalha com segurança sabe disso. A gente não espera o acidente acontecer para agir. A gente previne o acidente. Encerrando esse tema, fica a principal mensagem de hoje. Proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos nós. Quem trabalha na estrada tem um papel muito importante nessa rede de proteção. Muitas vezes um olhar atento, uma atitude responsável e uma denúncia feita no momento certo podem sim fazer toda a diferença. E lembre-se de algo fundamental: não é preciso investigar, confirmar ou buscar provas para denunciar. Se você houver suspeita, situação estranha ou algo que indique risco para uma criança ou também adolescente, os canais existem exatamente para isso. Se suspeitar de alguma situação, você pode discar o número 100. Se presenciar ou testemunhar uma situação de violação contra a criança e adolescente, ligue para a Polícia Militar, disque número 190, ou também a Polícia Rodoviária Federal, 191. E se identificar um caso de violência online, você também pode utilizar o site denuncie.org.br. O importante é não ignorar. Da mesma forma que na segurança operacional nós identificamos riscos antes que o acidente aconteça, aqui também precisamos agir com responsabilidade e prevenção. Que cada um leve essa mensagem para a estrada, para casa e para toda a vida. Porque fazer bonito é proteger, é agir e não se omitir. Na sequência, vamos assistir um vídeo sobre esse tema para reforçar ainda mais essa conscientização. Todo dia é dia de proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes. Mas no Brasil, temos um dia especial para nos lembrar que precisamos garantir o desenvolvimento saudável e protegido de meninas e meninos. É no dia 18 de maio que milhões de pessoas vão às ruas para prevenir e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É hora de mostrar a todo mundo que também queremos ser campeões em cidadania. E você faz parte desse time. Vamos juntos! 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Denuncie. Disque 100. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agora vamos entrar em um tema que está totalmente ligado à nossa rotina e que faz diferença todos os dias quando a gente fala de segurança, atos e condições inseguras. E eu quero começar fazendo uma pergunta simples. Quem aqui já olhou uma situação depois e pensou, isso quase virou um problema? Às vezes, o acidente não começa no momento do impacto, ele começa muito antes. Começa em um detalhe ignorado, em uma decisão errada, em algo que parecia pequeno. Quando a gente fala de condição insegura, estamos falando daquilo que está no ambiente. Um piso ruim, uma sinalização inadequada, um vazamento, uma iluminação ruim também, uma avaria no equipamento, uma condição fora do padrão.
Agora, ato inseguro é diferente. O ato inseguro normalmente passa pela nossa decisão. É quando alguém resolve acelerar mais do que deveria. É quando deixa para conferir depois. É quando pensa, é rapidinho. É quando pula etapa. É quando deixa o procedimento de lado. E eu vou falar uma coisa para vocês. Estrada não perdoa distração. Quem está no rodoviário sabe. Vocês motoristas sabem disso. Muitas vezes não é o problema grande que gera acidente, é o detalhe, é o excesso de confiança, é o costume, é o piloto automático. Quem roda muito começa a conhecer trajeto, cliente, acesso, horário, e isso é perigoso, porque a cabeça começa a falar assim, conheço esse lugar, faço isso faz anos, nunca aconteceu comigo, mas segurança não funciona pelo nunca aconteceu ou pelo achismo. Segurança funciona pelo não vou deixar acontecer, e isso é uma escolha diária. Eu vou trazer uma situação prática. O motorista chega no caminhão, está com horário, quer adiantar a saída, aí persegue algo diferente. Um pneu, uma luz, uma condição fora do normal. E vem aquela tentação, depois eu vejo, na volta eu olho, vai dar. E é justamente aí que mora o risco. Pequenas decisões viram grandes consequências. Outro ponto importante, segurança começa antes de executar a tarefa. Começa na observação, na análise. Começa quando você olha o cenário e pensa, tem alguma coisa aqui que pode gerar um risco? Porque o motorista profissional não é aquele que só dirige bem, é aquele que percebe risco antes do problema acontecer. Quem trabalha com segurança não trabalha apagando incêndio, trabalha prevenindo. E prevenção existe atenção. Vou perguntar outra coisa. Quanto tempo demora para um celular tirar a sua atenção? 5 segundos? 6? Agora imagine um veículo pesado em movimento. Em poucos segundos, muita coisa acontece. Por isso, o comportamento seguro precisa ser rotina, pessoal. Procedimento não existe para atrapalhar. Procedimento existe porque alguém já errou antes e aquilo virou aprendizado. E tem uma frase aqui no slide que vale para levar para a vida da pessoa. Não há trabalho tão urgente e serviço tão importante que não possa ser feito com segurança. Nenhuma entrega vale mais que uma vida. Nenhum horário vale um acidente. Afinal, a família de vocês espera vocês na casa de vocês. Nenhuma pressão vale colocar você ou outra pessoa em risco. No fim do dia, o objetivo não é só entregar carga, é voltar para casa, é chegar inteiro, é continuar tendo condição de trabalhar amanhã. Então fica a reflexão, o que hoje está virando rotina no seu dia a dia e pode estar reduzindo sua atenção sem você perceber. Pensa nisso, porque segurança não acontece por acaso. Segurança é escolha, é atenção. E segurança começa muito antes de girar a chave do caminhão. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa e, mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho.
Agora vamos sair um pouco do conceito e trazer para a prática do dia a dia. Porque quando a gente fala de ato inseguro e condição insegura, estamos falando daquilo que acontece na operação de verdade, daquilo que está no trecho, no pátio, na carga, na descarga, na rodovia, na rotina. E muitas vezes o risco não aparece gritando, ele aparece pequeno, uma avaria que alguém achou que podia esperar, uma sinalização ruim, uma iluminação inadequada, um equipamento fora da condição ideal, uma passagem perigosa, uma situação que começa pequena e vai ficando normal porque a pessoa vê aquilo todo dia. E existe uma frase perigosa na segurança, sempre foi assim. Porque muita coisa dá errado justamente quando a gente se acostuma com o errado. Condição insegura não é para se adaptar, não é para improvisar, não é para pensar. Depois alguém resolve, é para reportar. E quero deixar algo muito claro para vocês. Aqui na Transjordano, quando vocês apontam uma condição insegura, vocês não estão reclamando. Vocês estão protegendo vidas. Se existe um problema, nós precisamos saber. Se existe uma condição que gera risco, nós precisamos atuar. Se existe algo fora do padrão, precisa chegar até a nossa equipe, porque segurança se constrói junto. Agora vamos olhar para outro lado, o ato inseguro. E aqui entra algo ainda mais importante, porque ato inseguro normalmente passa por escolha. Tentar ganhar tempo, excesso de velocidade, deixar o procedimento de lado, fazer uma ultrapassagem indevida, invadir faixa, ignorar uma orientação, pular etapa e principalmente uma coisa que o trecho ensina rápido, o excesso de confiança. Faço isso faz anos, conheço essa rodovia, nunca aconteceu comigo, só que a segurança não funciona pelo nunca aconteceu, funciona pelo cuidado constante. A estrada muda toda hora, o trânsito muda, o clima muda e o comportamento dos outros motoristas também muda. E a gente precisa estar preparado. Vou fazer uma pergunta. 5 minutos fazem diferença? Claro que fazem. Mas 5 minutos adiantados valem colocar uma vida em risco? Valem uma ultrapassagem errada? Valem acelerar além do limite? Valem ignorar uma condição insegura? Não valem. Porque caminhão arruma, equipamento arruma, carga recupera, horário reorganiza. Vida não. E eu vou falar do ponto mais importante agora. Tem alguém esperando você voltar. Tem gente esperando sua chegada. Você tem filho, tem esposa, marido, mãe, pai, tem família. E ninguém sai de casa pensando, hoje eu não volto. Todo mundo sai para voltar. Todo mundo sai para trabalhar. Todo mundo sai para construir a própria vida. E é por isso que segurança precisa estar acima da pressa, acima da rotina, acima da confiança excessiva. Motorista profissional não é o que acelera mais, é o que toma a decisão certa, é o que sabe parar, o que sabe dizer, assim eu não vou, isso precisa corrigir, isso aqui está inseguro. Isso é maturidade operacional, isso é profissionalismo. E eu quero reforçar mais uma vez, encontrou condição insegura, reporte, encontrou um problema, traga para a nossa equipe. Precisou de suporte? Procure um apoio. Aqui na Transjordano a gente trabalha todos os dias para corrigir o que precisa ser corrigido e fortalecer o que precisa ser fortalecido. Segurança não é responsabilidade de um setor. Segurança não é responsabilidade só da liderança. Segurança é responsabilidade de todos nós. E eu quero fechar esse DCS com uma reflexão simples. Quando você subir no caminhão hoje, não pensa só na entrega. Não pensa só no horário, não pensa só no próximo destino. Pense quem espera você voltar, porque a carga tem destino, mas você tem família. E para nós o mais importante no fim do dia é você voltar. Obrigado pela atenção de todos, trabalhem com segurança e se cuidem para voltar bem para casa.
Música